pessoal, sou o professor Robson Rezende, dando continuidade ao módulo 2, Teorias de Enfermagem. Unidade 4, a Teoria Transcultural do Cuidado, de Madeleine Leininger, e o Modelo Calgary de Assistência à Saúde da Família. Essa aqui na imagem é a Madeleine Leininger. Então, Leininger, ela utilizou pela primeira vez os termos enfermagem transcultural, etnoenfermagem e enfermagem cross-cultural. Nos anos 60, ela definiu a enfermagem transcultural como um subcampo ou ramo culto da enfermagem que focaliza o estudo comparativo e a análise de culturas, no que diz respeito à enfermagem e às práticas do cuidado, à saúde e doença, a crenças e valores, buscando a oferta de serviços de cuidado e enfermagem significativos e eficazes às pessoas, de acordo com seus valores culturais e contexto de saúde e doença. Então, o que ela quis dizer aqui para a gente, né, desde os anos 60, que ela trouxe essa teoria, que ela vai falar sobre a forma como nós, pessoal da enfermagem, agentes da enfermagem, iremos cuidar desse paciente, visando respeitar a sua cultura. Então, por exemplo, estamos trabalhando aqui no estado de Goiás, e aí chega um paciente que ele é proveniente lá do Amapá, e aí ele teve um processo de desvio de saúde, no qual ele passou por um processo de saúde e doença. Então, a forma como esse paciente ele identifica e ele cuida da sua saúde é diferente culturalmente para nós, por mais que seja a mesma patologia aqui no estado de Goiás, porque cada um tem uma cultura diferente. Até mesmo no próprio estado, a gente tem diversas culturas devido às várias regiões que a gente tem dentro do próprio estado. A teoria de Leininger engloba diversos fatores, dentre eles a cultura, a diversidade cultural do cuidado, o cuidado cultural, a visão de mundo, o contexto ambiental, os sistemas populares de saúde, dentre outros. A teoria de Leininger e os 4 conceitos principais. Seres humanos, o primeiro, são os provedores de cuidados e capazes de preocupar-se acerca das necessidades do bem-estar e da sobrevivência do outro. Então, desde quando o mundo é mundo, desde a época dos nômades, seres humanos são esses seres que são capazes de realizar o cuidado, são os provedores de cuidado e capazes de preocupar-se um com os outros. A saúde, o outro conceito para Leininger, é um estado de bem-estar culturalmente definido, avaliado e praticado e que reflete a capacidade que os indivíduos possuem para realizar suas atividades cotidianas. Então, ela deixou bem claro que é um estado de bem-estar cultural definido, né, avaliado e praticado, em que é a capacidade do indivíduo que ele tem para poder proporcionar essas atividades cotidianas. A definição de sociedade e ambiente é a totalidade de um acontecimento, situação ou experiência pelo qual o paciente vivencia. E a enfermagem, essencialmente, é uma profissão que envolve cuidado cultural coerente, uma vez que os enfermeiros, uma vez em que os agentes da enfermagem, seja eles enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, prestam cuidados a vários povos de culturas diferentes. Então, a enfermagem é isso. Essencialmente, uma profissão que envolve o cuidado cultural e coerente, né? Onde nós, profissionais da saúde, profissionais da enfermagem, iremos lidar com várias pessoas com várias culturas diferentes da nossa. O modelo Calgary de avaliação da família, ele é formado, como vocês estão vendo nessa imagem, por um genograma, né? Onde ele tem várias ligações, onde a gente vai construir onde a gente vai conseguir construir desse paciente a sua árvore genealógica e a correlação que ela tem com a sua rede de apoio. Então, o modelo Calgary é uma estrutura multidimensional, integrada, baseada em sistemas, cibernética, que são os mecanismos de comunicação e de controle nas máquinas e nos seres vivos, comunicação e fundamentos teóricos de mudança. O modelo Calgary de avaliação da família, ele consiste em 3 categorias principais: a estrutural, a de desenvolvimento e a funcional. Cabe aos profissionais da enfermagem decidir quais subcategorias serão relevantes e apropriadas para explorar e avaliar junto a uma determinada família a cada instante de tempo. Então, eu quero construir o modelo Calgary de avaliação de uma família. Só que eu tenho que escolher em qual categoria que eu vou ver, que eu vou fazer essa avaliação. Se é a categoria estrutural, a de desenvolvimento ou a funcional, que eu vou explicar mais adiante cada uma delas. Ou seja, nem todas as subcategorias precisam ser avaliadas em uma primeira reunião com a família. E algumas nunca precisarão ser avaliadas.
Então, a primeira categoria, que é a estrutural, ela tem a estrutural interna, externa e contexto. Dentro da estrutural interna, nós iremos avaliar a composição da família, o gênero, as orientações sexuais, a ordem de nascimento, o subsistema, os limites. Dentro da estrutural, a externa, nós iremos avaliar a família externa, o sistema mais amplo, os vínculos que essa pessoa tem, essa família tem. E dentro da estrutural, o subtipo dela, o contexto, nós iremos avaliar sobre etnia, raça, classe social, religião, espiritualidade e ambiente. A outra categoria, a de desenvolvimento, aí nós iremos avaliar os estágios, as tarefas e os vínculos. E a outra categoria, que é a funcional, nós iremos avaliar a instrumental, que é a atividade de vida diária daquele paciente, ou a expressiva, que é a comunicação emocional, verbal e não verbal, a circulação, solução de problemas, papéis, influência, poder, crenças, alianças e uniões. Os instrumentos para avaliação da subcategoria estrutural é o próprio genograma, que é uma árvore familiar representando a estrutura familiar interna. Esse genograma, ele propicia dados ricos sobre os relacionamentos ao longo do tempo, podendo também incluir dados sobre saúde, ocupação, religião, etnia e as migrações. Então, quando a gente quer descobrir de onde aquele paciente veio, a árvore genealógica dele ajuda também sobre isso, sobre essa questão de migração do paciente. Sobre as perspectivas de um observador, no caso aqui o enfermeiro ou então aquele profissional que está construindo esse modelo, o modelo Calgary de avaliação da família nada mais é do que um mapa familiar. O modelo ele proporciona uma estrutura que pode ser desenhada quando o profissional e sua família discutem as questões. Não adianta focalizar nas dificuldades da família, no sentido de solucionar problemas quando não se conhece a sua estrutura específica. Então, por exemplo, isso a gente discute muito quando está trabalhando na atenção primária de saúde da família, lá nos postinhos de saúde. Então, às vezes, a gente quer descobrir o porquê de um determinado problema que aquela família está passando. Então, não adianta ir direto no problema em si. A gente tem que construir um mapa daquela família, as relações interpessoais, as relações sociais, a rede de apoio que aquela família tem, para então a gente tentar descobrir e sanar aquele problema. Uma vez concluída uma avaliação minuciosa, o profissional e a família podem então determinar se a intervenção vai ser ou não necessária para aquela situação. Então, encerramos aqui mais uma unidade do módulo de teorias de enfermagem. Obrigado.